sou o pastor Adejavan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 10, a última defesa de Jó. Estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos estudando nesse trimestre sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário. É importante para que nós tenhamos um retorno de como você está recebendo esses vídeos. A última defesa de Jó está baseada no capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó. Esta lição tem como objetivo geral mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda de forma nostálgica o seu passado de glória. E também tem como objetivo específico mostrar que Jó lembra os tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos, também contrastar o estado passado com o estado presente, quando ele se tornava então um motivo de escárnio, e em terceiro lugar, elucidar a insistência de Jó na defesa de sua inocência. Bem, então nós podemos observar aqui no capítulo 29 e 30 e 31 do livro de Jó, ele então falando, uma espécie de sua última defesa. No capítulo 29, ele faz uma exposição sobre como ele vivia antes da calamidade, o estado passado de Jó, como é que ele vivia antes da calamidade ter atormentado a sua vida. Deus o abençoava, ele era honrado, enfim. O capítulo 29 ele mostra o seu estado no passado. No capítulo de número 30, Jó ele apresenta a diferença trágica entre o passado e o presente. Ou seja, no capítulo de número 30, ele faz um contraste entre a vida passada e o seu estado naquele momento no presente. O capítulo 31 é uma espécie de atestado de integridade de Jó. O capítulo de 31, ele faz uma ampla defesa, de forma detalhada, sobre a sua integridade. Então, o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31 do livro de Jó. Bem, primeiramente vamos considerar, então, na primeira parte, Jó relembra seu passado de glória. Podemos observar, então, aí no capítulo de número 29, Jó, ele falando sobre como era o seu passado antes dele, de ter vindo sobre ele essas calamidades. Então, Jó, ele continua a negar que sua iniquidade pudesse merecer tanta dor. Ele não se apresenta como uma pessoa perfeita, no entanto, ele mostra que ele procurava viver em retidão diante de Deus. Então, aqui no capítulo 29, Jó está descrevendo a sua situação, então, no passado. Observe bem aí no capítulo 29, nós vamos destacar alguns momentos do capítulo 29, essa fala de Jó relembrando a sua vida antes da calamidade. Olha o que ele diz no capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Olha ele relembrando o passado. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Veja então, Jó, usando inclusive algumas metáforas aqui, ele diz: quando eu era guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, a lâmpada de Deus estava sobre a minha cabeça. Jó relembrando o seu estado então aqui do passado, ele então fala sobre, utilizando algumas metáforas, falando sobre a luz de Deus estando sobre a vida dele. E ele então, a luz nesse caso aí era a candeia. A candeia aí é uma metáfora para representar a bênção e a direção de Deus, Inclusive, na visão de Jó, quando essa luz então se apagava, é o que ele diz no capítulo 18, versículos 6 e 21, 17, quando essa luz se apagava, então vinham as calamidades. Então, candeia ou luz aí no capítulo 29 é uma metáfora para se referir à bênção de Deus. Prosseguindo, o texto diz no versículo 5: quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim.
Veja que ele está descrevendo aquele momento em que os seus filhos estavam ao redor dele, o Todo-Poderoso estava com ele. No final do versículo 4 ele diz: e a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. A amizade de Deus aí, ou o segredo de Deus, fala da comunhão que Jó tinha então com Deus, né? Diz ainda, no versículo 6, quando eu lavava os pés em leite, da rocha me corriam ribeiros de azeite. Veja bem essa expressão, ele dizendo que lavava os pés em leite e da rocha corriam ribeiros de azeite. O leite e o azeite aí nesse texto eram elementos então, o leite era muito nutritivo, né? E o azeite aí, tanto o leite como o azeite, está falando de alimentos da época que eram muito essenciais naquela cultura. A metáfora aí da manteiga e do azeite, não, do leite e do azeite, está relacionada então aos prazeres da vida. Então, ele está usando uma metáfora para se referir que ele tinha o melhor da vida, ele tinha os prazeres da vida. A rocha que ele fala aí no versículo de número 6, da rocha me corriam ribeiros de azeite, é uma referência então aos solos rochosos que existiam na época, de onde crescia as oliveiras e onde era prensado também as oliveiras, né, a azeitona, para fazer então o azeite. Então está falando de prosperidade. Ele diz no versículo 7, quando eu saía para a porta da cidade, na praça me era dado sentar-me. Ele era um homem então de muito reconhecimento. Sentar na porta da cidade aí fala de prestígio. No mundo antigo, as pessoas mais importantes da cidade, os líderes das cidades, as pessoas que tinham um reconhecimento na sociedade, elas assentavam na porta da cidade. Era o local reservado então para os líderes da cidade. Isso mostra então que Jó era um homem rico, poderoso, de influência. Você lembra que Ló também estava sentado à porta da cidade quando os anjos foram avisar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, ele está falando do prestígio que ele tinha. O versículo de número 8 diz: os moços viviam-me e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha o respeito tão grande que eles tinham por Jó, que até os idosos, quando o viam, se punham em pé. No mundo oriental, inclusive no livro de Levítico, a Bíblia diz: diante das cãs te levantarás. No mundo oriental, quando uma pessoa via uma pessoa mais idosa, ele tinha que ficar em pé, por sinônimo de respeito. No entanto, aqui o texto diz que eram os idosos que se colocavam em pé diante de Jó. Isso mostra como ele era respeitado, como ele era, portanto, considerado. Versículo de número 9: os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Até as pessoas influentes, importantes da época, punham a mão à boca, né, diante de Jó. Isso mostra então o respeito então que ele tinha. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Até as pessoas nobres e importantes daquela época ficavam mudos diante de Jó, para ouvir-lhe a sabedoria, para ouvir os conselhos então de Jó. O versículo de número 11, ele diz: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó então era sinônimo de felicidade, chamava-me feliz. Jó era sinônimo então de felicidade. Ele está relembrando o seu passado. Agora, a partir do versículo 12, ele mostra então que ele era um homem não apenas de prosperidade material, ele era um homem também de reconhecimento social, mas ele era um homem também que ajudava as pessoas menos favorecidas. Olha o versículo de número 12: porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Jó ajudava os órfãos, Jó ajudava as viúvas rejubilavam, se alegravam. Os órfãos e os pobres, quando clamavam, Jó então os favorecia. Ou seja, Jó então era um homem que tratava com cuidado as pessoas menos favorecidas, né? As pessoas de classe social menos favorecidas, Jó os protegia, Jó providenciava os elementos necessários para a sobrevivência deles. Isso fazia então de Jó um homem reconhecidamente, né, visto naquela sociedade. Olha o versículo de número
14, eu me cobria de justiça e esta me servia de veste, com um manto e turbante era a minha equidade. Jó usa aqui uma metáfora para dizer que ele tinha ações tão justas que a justiça era coberta dele, ele se vestia de justiça. Ele está usando uma metáfora para dizer então que ele era um homem justo no dia a dia, nas suas práticas, nas suas ações. E o versículo 15 ele diz: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas do desconhecido eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Ou seja, Jó era um homem então que ajudava as pessoas também que sofriam de algum problema físico, deficiente, pessoas menos favorecidas da sociedade. Ele descreveu a viúva e o órfão, e no versículo 15 ele fala do cego, do coxo, eram pessoas desprezadas que tinham dificuldades de sobreviver naquela sociedade, mas Jó então os ajudava. Jó era o olho do cego e Jó era também os pés para a pessoa coxa. É o que nós podemos observar aí nesse versículo 15. Ele diz que era pai dos necessitados no versículo 16, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ele não ajudava apenas as pessoas conhecidas, mas as também desconhecidas ele examinava, ele ajudava. Bem, versículo 18, eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. Jó está dizendo aí no versículo de número 18, a areia e ninho. Olha as duas metáforas que ele utiliza aí, a metáfora da areia e do ninho. A areia aí simboliza as bênçãos de Deus, eram tão numerosas que Jó não conseguia contar. O ninho traz a imagem de quê? De lar, de família, de segurança. Então ele está dizendo aí que ele vivia um período tão bom na sua vida que ele estava na sua espécie de ninho, em tranquilidade, né? Ele estava na sua zona, vamos dizer assim, entre aspas, de conforto, e os seus dias iriam multiplicar como areia, ou seja, ele ia ter fartos dias, ele estava bem, ele estava tranquilo, as bênçãos de Deus, né, sobre a sua vida, inclusive também a força e o vigor. Ele descreve aí, utilizando a imagem, inclusive, do arco, conforme está no versículo 20, a minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Olha essa expressão, o arco aí fala de força, de vigor. Gênesis 49, 24, uma das regras de interpretação da Bíblia, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então em Gênesis 49, 24, o arco fala de força. Uma pessoa que sabia manusear o arco, ou podia manusear o arco, fala de destreza, de força, de guerreiro. Então ele usa a expressão, meu arco se reforçará na minha mão, querendo dizer que ele tinha força e que ele tinha vigor. No versículo 21, os que me ouviam esperavam meu conselho. Jó era um conselheiro, as pessoas vinham para ouvir o conselho de Jó. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Diante da fala de Jó, as pessoas não contradiziam, não replicavam, conforme diz a versão atualizada, né? Elas não contradiziam o que Jó dizia, e diz que o conselho dele caía como o orvalho. Então Jó era também um conselheiro, além de respeitado, Jó era um conselheiro naquela sociedade. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva da primavera, sorria-me para eles, quando não tinha confiança e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava, observe bem essa expressão, como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os quebranteiros. Jó, então, descrevendo a sua situação no passado, de pessoa tão respeitada, ele diz, eu me assentava como chefe no meio deles, né? E eu era também como rei, ou seja, ele era tão respeitado que ele era como um rei, um alto oficial da comunidade, semelhante a um prefeito, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então as pessoas respeitavam muito Jó. Então no capítulo 29, Jó descreve a sua situação no passado, um homem muito respeitado, de prosperidade material, prosperidade espiritual, comunhão com Deus, as pessoas vinham ouvir-lhe o conselho, uma pessoa solidária, uma pessoa que ajudava os necessitados, enfim, Jó está descrevendo então aí no capítulo 29 o seu estado no passado. No capítulo 30, Jó então faz um contraste
entre a sua vida no passado e a sua vida no presente. Olha o que ele diz então no capítulo 30. Jó então deixou de relembrar os bons dias do passado e passa agora a contrastar os bons dias do passado com as perdas que ele tinha acontecido na vida dele na atualidade. Olha o versículo 1, capítulo 30 agora. Mas agora se riem de mim. Olha bem essa expressão, mas agora. Ele está descrevendo o momento. Os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Ele está dizendo agora é diferente. Agora os de menos idade de mim estão sorrindo de mim. Antigamente os mais idosos vinham ouvir os meus conselhos. Agora os que são mais jovens do que eu, eles estão desdenhando de mim. Pessoas que eu não tinha coragem nem de colocar como cão do meu rebanho, nem para vigiar o meu rebanho, mas agora estão desdenhando de mim. Eram os zombadores, né? Por causa então da inutilidade de Jó, esses homens então estavam agindo em relação a Jó como entretenimento, como zombaria. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? De míngua e fome se delimitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham malvas e folhas de arbustos, se sustentam de raízes de zimbro. Olha bem nesse versículo, o versículo de número 3, o versículo de número 4, Jó descrevendo então como é que aqueles homens estavam agindo, né? Olhe bem no versículo de número 4, ele diz: apanham malvas em folha de arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. As malvas aqui eram gramíneas ou gramata, provinham de uma planta comestível que servia de alimento então para os pobres. E as raízes de zimbro, que ele diz aí no versículo de número 4, eram usados para fazer carvão e não para mantimento. Então ele está nesse momento dizendo então como ele estava então humilhado, né? Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam no desfiladeiro sombrio, nas cavernas da terra e das rochas. Olha o versículo número 9. Mas agora sou a canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. Jó está dizendo aí no capítulo 30, o versículo 9, que ele era objeto de escárnio, canção de motejo, ou seja, a vida de Jó naquele momento agora era motivo de escárnio, como se fosse uma canção então de escárnio. Abominam-me, versículo 10, foge para longe de mim, não se abstém de me cuspir no rosto. As pessoas agora querem distância de Jó, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que me sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ele usa mais uma vez a metáfora do arco. Agora ele diz que a corda do arco, da flecha, foi afrouxada. Ele já não tem o tanto vigor como ele tinha então no passado. Versículo 12, à direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Versículo número 12, arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro, vem contra mim como por uma grande brecha, e se revolvem avante as suas ruínas. Jó então, ele continua descrevendo e contrastando com os seus dias do passado, né? No versículo 15 ele fala de pavores que sobrevêm a ele, como pelo vento é varrida a minha honra, a honra dele está indo embora, como o vento está levando. Da mesma forma, ele usa no versículo número 15 uma metáfora da nuvem, diz que a honra dele foi levada, foi varrida, e diz que a felicidade dele passou como uma nuvem. Da mesma forma que uma nuvem está no céu e passa, assim foi a felicidade de Jó, ela foi embora. Versículo 16, agora, olha o início do versículo 16, a palavra agora. Agora dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim, a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama, me tornei semelhante ao pó e à cinza. Olha bem essa imagem que Jó
descreve. Os seus dias então estão se desintegrando, né? Noites então insuportáveis, ele fala aí no texto, né? As noites, os dias estavam se tornando, lá no versículo 17, insuportáveis então para Jó. Era como se Deus então tivesse colocado Jó numa camisa de força e lançado ele por terra. Versículo de número 20: clamo a ti e não me respondes. Jó então diz aí no versículo de número 20 que ele clamava a Deus e Deus estava em silêncio. Talvez esse foi o maior sofrimento de Jó, né? Ele clamava e Deus não o respondia. É interessante nós refletirmos aqui sobre isso. Há momentos que nós clamamos e nós não obtemos a resposta de Deus, porque Deus tem um propósito às vezes com aquele nosso sofrimento. Tu foste cruel comigo, versículo 21, com a força da tua mão tu me combates, levantas-me como sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolves-me no estrondo da tempestade. Veja no versículo de número 21 que ele usa a expressão de um combate. É como se Deus estivesse então num confronto com ele, né? Me combates, é o que ele diz no final do versículo 21. Versículo 23: pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todo o vivente. Ele está descrevendo então aí no versículo 23 a sepultura, a metáfora que ele utiliza no versículo 23, né? Levará à morte, a casa de todo vivente. A casa de todo vivente que ele está falando aí é a sepultura. Uma coisa que você pode observar aqui no livro de Jó são as grandes figuras de linguagem, as metáforas que ele usa de forma muito farta. Então isso deve ser levado em consideração na interpretação do livro de Jó. Ele diz de um montão de ruínas, não estenderá o homem a mão na sua desventura, não levantará um grito por socorro, acaso não chorei? Então veja, ele durante todo o capítulo 30 continua então contrastando, né, com o seu passado. E finalmente nós chegamos então ao capítulo de número 31. O capítulo de número 31, Jó então faz agora uma defesa da sua integridade, né? Jó faz uma defesa da sua integridade. Era comum no mundo antigo, nós devemos considerar isso aqui, que uma pessoa no mundo antigo fosse inocente, ela poderia então atestar sua inocência apresentando uma declaração diante do rei ou diante de uma divindade, né? Isso era muito comum nas nações ao redor de Jó, no mundo oriental da época. Então, quando uma pessoa estava sendo acusada de forma falsa, ela poderia então escrever e fazer uma defesa diante do rei ou diante das divindades da época. Certamente é esse o costume que Jó segue aqui. Ele está fazendo um atestado da sua integridade. É um dos capítulos lindos do livro de Jó. Olha o capítulo 31. Nós vamos destacar alguns momentos aí no capítulo 31. Quais são os elementos que Jó destaca em relação à sua integridade? Primeiro, no versículo 1, ele destaca a sua pureza. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Ele fala sobre a sua pureza sexual. Ele fez aliança com os olhos. Isso quer dizer então que ele era puro em relação às mulheres, né? Fiz aliança com os olhos. Ele diz, não, como eu fixaria numa donzela ou numa jovem, né? Conforme diz uma determinada versão. Então está falando, ou virgem, como diz outra versão, né? Então está falando aí de pureza sexual. No versículo de número 2 e 3, ele fala também sobre a integridade dele em relação ao pecado de modo geral. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o fortúnio para os que praticam a maldade? Em tom de pergunta, ele está mostrando a sua integridade em relação aos pecados de modo geral. Ele também apresenta que ele era uma pessoa verdadeira. Olha o versículo 5. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano. Você pode observar que nesse caso aqui no capítulo 31, Jó utiliza muitas vezes a expressão se e depois coloca a expressão então. Isso era típico dos atestados de inocência no mundo oriental na época. A pessoa então ela dizia, se eu fiz isso, então aconteça isso. Isso era comum nos atestados de integridade do mundo
contigo. É esse costume que Jó diz. Então por isso ele usa a expressão se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano. Isso mostra então que ele está atestando a sua veracidade, né? Ele era uma pessoa que seguia a verdade. No versículo 7 ele fala sobre a avareza. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha. Jó está falando aí sobre a avareza. Ele não era um homem avarento. No versículo de número 9, ele fala sobre a sua fidelidade conjugal. Se o meu coração se deixou seduzir por causa da mulher, se andei à espreita da porta do meu próximo. Então veja, no versículo de número 9, ele fala sobre a sua integridade conjugal. Ele não era uma pessoa que tinha infidelidade conjugal. Ele também atesta a sua imparcialidade. Ele não agiu com parcialidade. Olha o versículo 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva. Servo ou serva aqui eram escravos, eram empregados. Ele não desprezou o direito, ele não agiu com parcialidade. Se és empregado dele, se era escravo e tinha direitos, ele concedia o direito, ele não agia com imparcialidade. Depois, no versículo de número 16 a 21, ele agia também com compaixão, ele ajudava as pessoas. Olha o que ele diz no versículo 16: se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou. Olha bem, Jó não comia o seu pão sozinho. Se tinha uma pessoa órfã, ele chamava para alimentar a sua mesa. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Olha bem essa expressão, o guia da viúva. E se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta. Então ele está falando que ele ajudava as pessoas que não tinham roupa, as pessoas que não tinham coberta. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros. Olha bem, ele chegava a matar cordeiros do seu rebanho para a lã ser utilizada para cobrir as pessoas que não tinham roupa. Se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelo juiz da porta. Então dos versículos 16 a 21, Jó demonstra que ele tinha compaixão. Versículos 24 a 25, Jó mostra que ele não era materialista. Olha o versículo 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, eu em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Jó não punha sua confiança no ouro. Veja que Jó era uma pessoa rica, era uma pessoa afortunada, uma pessoa que tinha muitos bens. Mas ele diz que ele não pôs a esperança no ouro. Ele não olhou para o ouro e disse, eu confio em ti. E ele também não se alegrou porque os bens dele eram muitos e porque as mãos dele tinham alcançado muito. Então Jó não era uma pessoa materialista. Jó também não era uma pessoa hipócrita na sua conduta religiosa. Olha o versículo 26 e 27. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava resplandente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos que lhe tirei com a mão. Olhar para o sol e olhar para a lua eram práticas pagãs da época. Eram práticas que muitas pessoas olhavam para o sol e para a lua, reconhecendo esses luminares como divindade. Jó não fez isso, ele está dizendo, né? Jó não se deixou levar por práticas religiosas falsas. E 29 a 32 ele demonstrou amor pelos inimigos e pelos estrangeiros. Se me alegrei da desgraça dos que me têm ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente na minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? Jó então, ele não se alegrava com a desgraça em relação ao seu inimigo. Quer dizer, mesmo uma pessoa sendo inimiga de Jó, ele não se alegrava com a desgraça dele, e nem dos estrangeiros. Vejam bem a atitude então de Jó. Nos versículos de número 33 a 34, Jó não tinha pecado escondido, pecado oculto. Olha o versículo 33. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando eu o meu delito do meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Versículo 33, então, ele usa a figura, né? Ele cita Adão, isso mostra que ele conhecia então a narrativa do Gênesis, encobria as minhas transgressões. Jó não encobria o seu pecado, ele não agiu com
encobrindo os seus pecados, ele os confessava a Deus, né? Ele não tinha pecados em oculto. E finalmente no versículo 38 a 40, as relações comerciais de Jó eram justas. Olha o 38: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, olha bem, comi os frutos sem ter pago, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. As relações comerciais de Jó eram relações justas. O que ele comia, o que chegava à sua mesa, tudo era com justiça. Então aqui, no capítulo 31, um dos capítulos mais belos do livro de Jó, nós temos Jó então descrevendo um atestado então de integridade. Então recordando, Jó, ele era puro, ele não tinha pecados de modo geral, os pecados, ele era um pecador, mas não vivia na prática comum do pecado, ele seguia a verdade, não era avarento, não tinha infidelidade conjugal, não agia com imparcialidade, tinha compaixão, não era materialista, não praticava religiões falsas, tinha amor pelos inimigos e pelos estrangeiros, não acalentava pecados ocultos e as suas relações comerciais eram pautadas pela justiça. Então, capítulo 31 do livro de Jó. Então, prezado professor, prezado aluno, capítulo 29, 30 e 31 do livro de Jó. Capítulo 29 ele releva o seu passado, capítulo 30 ele faz um contraste entre o passado e o presente, capítulo 31 ele faz um atestado da sua integridade. Que você possa, prezado professor, destacar isso para os seus alunos aí na classe de escola dominical. É bom que eles estejam com a Bíblia aberta, conferindo, mostrando, você elucidando o texto para eles, para que o texto se torne real na vida dos seus alunos. Regando tudo sempre, como eu digo, com oração, para que essas verdades da palavra de Deus se tornem claras e possam ser recebidas pelos seus alunos. Que Deus, portanto, o abençoe e que você continue na sua tarefa árdua, embora compensadora, de ensinar a palavra de Deus. Essa foi então a nossa lição de número 10, a última defesa de Jó. Nós esperamos você, aguardamos você na próxima semana, na próxima lição, quando daremos mais um passo estudando sobre a teologia de Eliú. Até lá, na paz do Senhor.